se é desse jeito que o senhor está falando, e me explique os textos de Paulo, principalmente os de 1 Coríntios 14. Por quê? No texto de 1 Coríntios 14, que o senhor mesmo invocou aqui, onde Paulo defende o uso de profecia, do dom de profecia. Importantíssimo. O mais importante dom que haver é de profecia. Ele diz lá, quando houvesse profetas, que 2 ou 3 só profetizassem, embora todos pudessem profetizar, a cada culto só 2 ou 3, e os outros deveriam julgar. Olha, se o profeta que vem de Deus fala assim diz o Senhor e tal, como é que os outros vão julgar? Esse é o ponto. Então, pelo jeito... O falso profeta fala assim do Senhor também. Tá bom, mas pelo que eu entendo ali do texto, é que a igreja tinha que ficar com o pé para trás com as profecias, mesmo as que vinham de Deus. Avaliando. Segunda, e pergunta um pouco mais delicada, é um texto complicado, no fim de 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo fala de uma situação estranha. Ele dizendo que se a igreja se reunisse e todo mundo orasse em línguas ao mesmo tempo, se passasse um estranho por ali, ia achar que estava todo mundo louco, né? Que não ia entender nada. Mas se, ao contrário, houvesse alguém profetizando, revelando os segredos do coração daquela pessoa, ela ia saber que Deus estava ali, ia ser impactada com como é que essa pessoa está falando tudo que eu sou, tudo que eu sei, tudo que eu estou pensando. Então, aqui tem Deus. Ia parar a ouvir e ia acabar aceitando o evangelho. Não é esse o uso da profecia que Paulo fala em 1 Coríntios 14? Essa paráfrase que você fez do versículo aí, essa aí está mais por sua conta. Não, pode ler. Não, eu vou ler. O texto não fala isso. O texto fala isso sim. Não, o texto não fala isso. O texto não fala isso. Presta atenção no texto, então, com atenção. Presta atenção no texto com atenção. À vontade. O texto fala assim, para começar essa discussão, olha só o que o apóstolo Paulo fala um pouquinho antes de dizer isso que o pastor Heber mencionou agora. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Então aqui é uma coisa interessante aí para o pessoal que fala em línguas. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Como posso harmonizar isso com o que foi dito agora, com o versículo que você mencionou agora? É por isso que eu tenho dúvida. Porque esse versículo vem logo a seguir. Isso. E aí o texto fala o que você mencionou agora. O texto está dizendo, a profecia não é para os incrédulos. A profecia não tem como alvo os incrédulos. A profecia não tem como objeto de alcance o incrédulo. Não é que na profecia lá eles, você é incrédulo, olha, eu vou adivinhar a sua vida agora aqui. Adivinhar não, vou acertar, não posso falar adivinhar. Revelar. Revelar, enfim, eu vou revelar aqui o que acontece na sua vida. Não é isso que está acontecendo aqui. O texto fala o seguinte, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, tal. Aí 24, porém se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Havia no conteúdo profético, havia no conteúdo daquilo que eles diziam, uma palavra de juízo, uma palavra de condenação, que é, na realidade, algo que pertence ao corpo doutrinário cristão. Esses profetas estariam dizendo coisas próprias do juízo, do julgamento, estariam pronunciando coisas que esse homem faria com que esse homem tremesse. 25. Esse homem, então, versículo 25, o que ia acontecer? Segredos do coração. Os segredos do coração dele. Mas é particular. Ele diria isso. Ele revelaria os segredos do coração. Esse homem. É particular da vida dele. Exatamente. Esse homem revelaria esses segredos. Esse homem indouto? Isso. Não. Esse incrédulo. Esse incrédulo, quando ele chegasse nessa igreja... Está torcendo o texto. Não estou torcendo o texto. Eu vou ler exatamente isso. Vou ler o texto diz precisamente isso. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Ficarão manifestos. Quem manifesta? Pelos profetas. Não. Isso é por sua conta. Pode discordar de mim, mas... Isso é por sua conta. Não dá base para o texto está dizendo, os profetas revelam julgamento, os profetas revelam coisas que o convencem, e então o que acontece? Ele então expressa, ele diz, olha... Ele se entrega? Ele se entrega. Ah, tá. Ele se entrega. Eu não acredito nisso. Ele se entrega. É isso que está... Eu nunca vi ninguém fazer isso. Vamos fazer o seguinte... Você nunca viu ninguém fazer isso? Você nunca viu uma conversão na sua vida? Não. Eu nunca vi ninguém entregar segredo próprio. Você nunca viu alguém chegar? Está distorcendo. Não estou distorcendo. Está distorcendo. Não estou distorcendo. Não, ninguém entrega segredo particular. Ninguém entrega segredo particular.
Claro que entrega. Diante da palavra, se a pessoa não diante entrega, da palavra de Deus. A profecia, o texto fala que a profecia não é para incrédulo. Mas então vamos a fazer profecia é para crente. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Exatamente. Tá, vocês já explicaram a posição de vocês. Só que a minha posição ficará manifesta diferente. Eu vou ler o texto. Diante da profecia, aquele homem seria da pregação, da profecia. Era profeta. Esses profetas, eles iriam manifestar ali naquela hora julgamento, eles iriam manifestar coisas que iriam incomodar aquele homem então seria quebrantado. E esses profetas não falariam nada da vida dele? Não. Ele revelaria os segredos do coração dele. Então tá, eu vou ler o texto, você aí de casa vai julgar. Discordo. Você ouviu os dois lados, claro que eu tudo bem. Discordo. Vocês podem discordar. Mas o telespectador Respeito é que vai sua opinião, julgar, mas discordo. e em seguida nós vamos ouvir as por isso que entrevistas estamos que aqui, foram porque feitas na discordamos. rua. Vamos lá. Vá discordando. Vou começar lá no versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, é 1 Coríntios 14, 23, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Isso foi o que Paulo escreveu. Você pode conferir na sua Bíblia, tire as suas próprias conclusões.